aos ruídos deste mundo, possamos usar o nosso louvor como a nossa arma. Que na presença do inimigo possamos usar o louvor como a nossa arma. Então use isso agora. Aproveite esse momento para louvar e adorar ao Senhor, mas para guerrear contra o inimigo, louvando e adorando ao Senhor. Aleluia. Eu grito aleluia na presença do inimigo. Eu grito aleluia mais alto que os ruídos. Eu grito aleluia. Canções são armas para mim. Eu grito aleluia e vejo a escuridão fugir. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Eu grito aleluia com tudo que há em mim. Eu grito aleluia e vejo a escuridão fugir. Eu grito aleluia mesmo quando não posso entender. Eu grito aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Cante mais alto, 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 cante mais alto. Cante mais alto na presença do inimigo. Cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto.
Tu és o nosso refúgio, Senhor. Nós te amamos, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor, toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Santo Jesus, a tua promessa maior é a eternidade. Independente deste mundo, Ele nos prometeu que um dia virá nos buscar e toda dor se vai, a tristeza se vai. Independente das tristezas, das doenças, dos problemas deste mundo, Ele é Deus.
continua sendo Deus, um Deus perfeito que me ama, que te ama. Incomparáveis são as suas promessas para nós, o seu amor por nós, o seu amor de Pai. Incomparáveis são tuas promessas, Jesus. Oh, Santo, Santo Jesus. Em meio às dores, em meio às lutas, Ele continua sendo Deus. E a sua promessa para nós está de pé. Santo, Santo Jesus. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover. Oh Senhor, a sua igreja pede, Jesus, nessa noite, Jesus, do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. A esperança viva está, pois o meu Deus é
Glorificado seja o teu nome, Senhor. Te exaltamos porque cremos que se o Senhor falou, se está na tua palavra, se o Senhor prometeu, então vai acontecer, Senhor. Nós cremos, Senhor. O Senhor disse que se nós orássemos pelos enfermos, eles seriam curados. Nós estamos orando pelos nossos irmãos. Estamos orando por aqueles que estão doentes. Estamos orando por aqueles que estão enfermos. Estamos orando por aqueles que estão em lutas, dificuldades, em guerra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, por isso nós oramos. O Senhor Jesus nos ensinou, nos motivou, nos deu exemplo do que pode acontecer quando nós orarmos ao Pai. Jesus disse: tudo que pedir, tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, vocês vão receber. O Senhor disse, se o Senhor falou, isso vai acontecer, Pai. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor traga cura agora, Pai. Que o Senhor traga libertação agora, Senhor. A filha do Márcio, Senhor, que está no hospital, uma adolescente, Senhor, que o Senhor esteja com ela agora, Pai. Nós oramos por ela, nós te pedimos, o Senhor coloque a tua mão de misericórdia sobre a vida dela e traga cura agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te damos graças também, Senhor, pelas portas que o Senhor está abrindo para a pastora Cristiana, Senhor. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Provavelmente ela está nos ouvindo neste momento. Nós pedimos que o Senhor esteja com ela, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre a vida dela. E se está alguém aqui hoje, Senhor, enfermo, e se está alguém aqui doente hoje, Senhor, tua mão de poder está neste lugar. Teu nome é sobre todo nome, teu nome tem poder, Senhor, para trazer cura agora, Pai, sobre cada vida, sobre cada necessidade. Nós temos a tua resposta, a tua presença, Senhor, porque se o Senhor falou, certamente vai acontecer, Pai. Nós cremos, Senhor, e já te agradecemos por isso em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós cremos nas suas promessas. Nós cremos na tua palavra. E por isso nós oramos com gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Podem sentar-se. Muito boa noite a todos. A paz. Nós estamos chegando no final do ano. Meu Deus, que canseira, né? Eu imagino que não tenha ninguém aqui que não esteja cansado, não esteja... Senhor bendito, ajuda-nos. Né? Que o Senhor nos ajude a chegar ao fim de mais uma etapa e ao início de outra etapa. Que o Senhor esteja conosco, as misericórdias do Senhor estejam sobre nós. Que a gente permaneça firme, né? Muitos começam, vocês vão ver como é que acontece. O pessoal começa o ano, todo mundo, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar Deus. Depois vai chegando no fim, né? Mas graças a Deus que você está aqui mais uma vez. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, né? Porque a gente não vem para a igreja por obrigação, a gente vem para a igreja porque a gente sabe que é o único lugar onde a gente pode alcançar a bênção de Deus, a misericórdia de Deus. Em dias tão difíceis, estar na casa do Pai, né? O salmista diz assim, bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa. Isso é, há uma bem-aventurança, há uma paz, há uma libertação, há uma cura. Quando nós estamos na casa de Deus, na casa do Senhor, Ele vai falar com a gente, a sua palavra vai tocar nossa vida, nossa adoração vai alcançar a sua presença. E sempre é um milagre de Deus para a nossa vida. Né? Você pode perder a grande oportunidade, você pode ter uma grande oportunidade quando está na igreja, de que Deus responda, de que Deus abençoe, que Deus liberte, Deus cure. E pode perder uma grande oportunidade não estando na casa de Deus, quando você precisa desse milagre na sua vida. Né? Então, na semana passada, no final de semana passada, nós não estávamos aqui, nós estávamos no Paraguai. Nós fomos na quarta-feira e tivemos muito trabalho. Foi o encerramento do ano para as igrejas lá no Paraguai.
A gente sempre termina no final do mês de novembro, porque no começo de dezembro é feriado no Paraguai, feriado da Virgem, né? E aí é um caos. Então a gente sempre vai antes. A gente foi para um lugar, nos reunimos, mais de 100 pastores, nós já somos no Paraguai. Estivemos reunidos com mais de 100 pastores, passamos o dia, fizemos um churrasco, compartilhamos, oramos e agradecemos a Deus por esse ano e estamos prontos e preparados para o que Deus vai fazer ano que vem. Estive também reunido com os pastores das igrejas de Cristo Centro, falando sobre qual é o propósito de Deus para nós no ano que vem. E também tivemos um tempo especial de oração, de palavra, na igreja de Cristo Centro. Tinha bastante gente nova, muita gente chegando, Deus está abençoando. Nós temos 3 igrejas, muitos jovens estão chegando e as igrejas estão muito abençoadas. Também nós decidimos que o nosso congresso vai ser o ano que vem no Paraguai. Vocês se preparem porque a gente vai ao Paraguai ano que vem e tem grandes novidades para nós. Bom, então nós estamos felizes chegando ao final de mais um ano. Espero que o Senhor traga que o Senhor traga resposta para nós. Ano que vem, eu tenho certeza que vai ser um ano muito importante, muito crucial para nós. Nós temos, enquanto o mundo caminha com uma perspectiva negativa, com uma perspectiva ruim, nós cremos na palavra de Deus. E nós cremos e nós declaramos que nós vamos ter um ano muito abençoado por Ele. Amém? Quantos creem nisso? Nós cremos. Temos que crer. E se Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, né? Amém? E esse mês nós terminamos o ano, né? Nós terminamos o tema, porque hoje nós já estamos em dezembro, terminamos o tema sobre, nem me lembro o tema que nós falamos. Isso mesmo, integridade. Esse tema foi uma bênção. Mas hoje, dezembro, nós entramos no tema sobre a justiça de Deus, porque nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Entre vários atributos de Deus, um deles é que Deus é justo e que há uma justiça de Deus que prevalece sobre toda injustiça. Então, hoje, eu quero falar sobre a injustiça, né? Sobre a falta de justiça ou injustiça. Significa não apenas não ter justiça, mas significa que há uma justiça ruim, uma justiça pervertida, né? Então, quando a justiça ela é má vivida e má interpretada, ela se torna uma injustiça. Quando a justiça é perversa, ela se torna uma injustiça. Embora ela tenha o nome de justiça, ela é uma injustiça. Então, hoje nós vamos falar sobre curando as feridas das injustiças. Uma das reclamações, talvez uma das que nós mais fazemos diante das situações da vida, eu não sei quantos de vocês já fizeram isso, é dizer, não é justo. Sim ou não? Isso não é justo, aquilo não é justo, tal coisa não é justa. E a verdade é que há muitas situações na vida que são injustas. Sim ou não, irmãos? Amém? Todos estão prestando atenção em mim, por favor? Obrigado. Ok. Que são injustas, sim ou não? Está cheio. Aliás, há muita injustiça no mundo hoje. Muita. E é muito desgastante esperar justiça no mundo de hoje. Felizmente. Nós temos que entender que uma injustiça sofrida pode nos aprisionar na amargura. A gente pode se prender numa amargura profunda quando a gente sofre alguma injustiça. Muita gente hoje está amargurada por causa das injustiças sofridas.
Mas hoje nós vamos ver que a palavra de Deus nos oferece um caminho de liberdade para nós, de libertação e cura. Há muitas formas de sofrermos injustiças. Em nossa história, em nossa vida até aqui, pode ter certeza que em algum momento, desde da nossa infância até hoje, a gente já passou por vários eventos, situações de injustiça, de alguma maneira. Dentro de casa, né, nossa família, e certamente a nossa alma pode ter ficado aprisionada em algumas situações dessa, porque a gente pergunta, como puderam fazer isso comigo? Como puderam agir assim? Por que fizeram isso? Por que fizeram aquilo na minha vida? E esse sentimento, muitas vezes, pode nos seguir por anos. Esse sentimento de que foram injustos conosco, de que tiraram algo de nós, e nos feriram, e há uma ferida de injustiça que pode estar dentro de nós. Na nossa infância, quando dentro de casa nós somos preteridos pelos nossos pais, né? Porque não somos os filhos preferidos, nossos avós, e o melhor presente foi para o preferido, né? Enfim, quando somos corrigidos por algo que não fizemos, quando somos castigados por algo que nós não fizemos, sofremos uma injustiça. E a gente acha que isso tudo é inocente, isso não tem problema, mas com o tempo a gente vai crescendo com esse sentimento de que fomos injustiçados. Quando há um divórcio, um casamento, o filho, a criança, elas se sentem culpadas e elas sentem que não é justo que elas sofram por causa dos desacordos, dos desentendimentos dos seus pais. Então as injustiças, as feridas de injustiça aparecem. As injustiças sofridas, elas são difíceis de serem esquecidas. É difícil esquecer uma injustiça sofrida, principalmente quando ela traz prejuízo à nossa vida. Nós esquecemos, sabe, nós necessitamos viver nós precisamos viver em um ambiente de justiça. Quero dar um exemplo para vocês. Quando nós fomos em 1988 para Guatemala, eu já tinha 11 anos de carteira assinada, carteira profissional assinada. 11 anos. Eu tinha só 27 anos. Né? Então, eu já tinha 11 anos de carteira assinada. Bom, eu me aposentei com 51 ou 52 anos. E aí, que o dia que eu fui lá, olha, saiu da aposentadoria, advogado chamou, aí eu fui lá, feliz da vida. Ai, Senhor, eu saí de lá com um sentimento de injustiça tão grande na minha vida. Porque, que decepção, eu trabalhei 35 anos. Né? 35 anos recolhi imposto, trabalhei direitinho, fiz tudo direitinho. E agora, o que eu recebo não é suficiente nem para pagar minha conta de água, de luz e não sei o que é. Então, o que acontece? Você sair daquele lugar com um sentimento de injustiça. Né? Se eu deixasse que isso dominasse a minha vida, claro, eu tinha certeza que com 52 anos de idade eu não ia parar de trabalhar, mas eu queria somente ter um reconhecimento de que 35 anos eu trabalhei, eu paguei meu imposto, eu recolhi o meu imposto e agora eu sinto que eu estou sofrendo uma grande injustiça. E muitos estão assim, sim ou não? Muita gente está assim, infelizmente. Mas tudo bem, segue adiante. Vamos seguir em frente. Deus é bom, Deus cuida de nós. E a gente entrega nas mãos de Deus. Senhor, obrigado porque eu não dependo disso para viver. A minha vida está nas mãos do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor vai cuidar de mim. Eu não vou depender disso. Eu não dependo disso. Eu dependo do meu Deus. E Ele é justo. Amém? Graças ao Senhor que Ele é justo. O mundo é injusto. Aquilo que o mundo te oferece é injusto, mas o que Deus nos dá é suficiente. Amém? E a Bíblia diz que Ele suprirá
todas as nossas necessidades, conforme as suas riquezas em glórias. E se Deus falou, vai acontecer. Que maravilhoso isso. Então, irmãos, mas a gente sofre injustiças, a gente sofre injustiça no trabalho, né? É um sentimento difícil de injustiça quando você não recebe, quando não há merecimento, quando não há reconhecimento, né? Pelo bom trabalho que você realizou, que você se dedicou, que você gastou tempo, enfim. Não receber, ou receber menos do que os outros, pode gerar uma ferida de injustiça no nosso coração. Pode gerar uma ferida de injustiça. Ser escolhido, que outro seja escolhido para um trabalho, para um emprego, para um cargo, uma função, e eu não. Tudo isso vai gerando um sentimento de injustiça que pode sim afetar a nossa fé, que pode afetar a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus, né? A gente vive em um país que milhões de pessoas trabalham duro todos os dias para receber um salário que mal alcança para pagar para cobrir as suas despesas mensais em casa, suas despesas, suas contas, seus filhos, e, enfim, e são pessoas honestas. Mas existem aqueles que vivem na corrupção, no roubo, no tráfico e de drogas, e vivem com milhões, e estão aí ostentando, vivendo na riqueza. Não parece injusto que uma pessoa que rouba, que trafica drogas, viva muito melhor do que aquele que trabalha arduamente. Sim ou não, irmãos? Mas é o que disse Eclesiastes, o sábio em Eclesiastes, né? Ele diz que tudo é vaidade. Tudo isso é vaidade. Parece que a gente trabalha e não chega a lugar nenhum. Não há nenhuma recompensa aparente o que acontece neste mundo. E tudo isso acontece por causa da injustiça. Ele diz, trabalhar, querer as coisas, buscar as coisas é como correr atrás do vento. Gera uma decepção, um sentimento de injustiça. Isso tudo acontece por causa da injustiça que existe no mundo hoje. Aí, a palavra de Deus diz assim lá em Isaías, no capítulo 10, no versículo 1 e no versículo 2. Isaías 10, 1 e 2 diz assim. Isaías 10, 1 e 2. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Isso é, privar os pobres dos seus direitos e privá-los da justiça. Da justiça. Aqueles que deveriam fazer justiça, está privando o povo de justiça. Então, a gente sofre num mundo de corrupção, né? Onde os corruptos prosperam e onde os honestos sofrem. Tudo isso pode gerar em nós um sentimento de injustiça, uma ferida de injustiça, de que não vale a pena, trabalhei tanto, fiz tantas coisas, e que difícil, né? Por isso tem tanta gente frustrada neste mundo hoje. Por quê? Porque a sua confiança estava neste mundo. A sua confiança estava no sistema desse mundo, no dinheiro desse mundo, nas riquezas desse mundo, nas promessas desse mundo, quando deveriam confiar no Senhor. No casamento, quando alguém deixa o casamento, abandona o casamento apenas pelo egoísmo, pelos desgastes em não tratar a relação com a justiça, a separação vai trazer muitas feridas de injustiça. Uma vez, um homem me procurou, na verdade, ele me procurou porque ele se sentia injustiçado por uma esposa que não queria mais viver com ele. Eu perguntei, mas por que sua esposa não quer viver mais com você? Bom, ele não dava dinheiro para a esposa, ele ainda exigia que ela trabalhasse,
que ela estivesse bonita todos os dias quando chegasse em casa, que a casa estivesse arrumada, que os filhos tivessem cuidados, que a comida estivesse pronta. E quando não mais se satisfez, ele começou a agredi-la e tudo. E um dia ela disse, não quero mais saber. Ela foi embora. Né? E assim, a gente às vezes se sente também injusto, porque a injustiça é que fere, que machuca, que traz amargura. Né? Deus é um Deus justo. E Ele fará justiça sempre. Deuteronômio 32, 4. Deuteronômio 32, 4 diz assim. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Deus é justo sempre. Você pode achar que estão sendo injustos contigo, estão falhando com você, mas Deus nunca vai falhar. O que provoca a injustiça na nossa vida? Bom, quando a gente vive, a gente sofre uma ferida de injustiça, qual seja ela na nossa casa, na nossa infância, adolescência, na nossa vida, a gente perde a nossa paz. Por quê? Porque a nossa mente fica obcecada. A nossa mente fica obcecada por aquela situação. Há um inconformismo permanente. Não me conformo. Por que aconteceu isso? Por que tinha que acontecer aquilo? Justamente comigo. Por quê? Há uma ansiedade que faz a gente perder a confiança nas pessoas e a confiança até mesmo em Deus. Até mesmo em Deus. A gente acaba perdendo a nossa liberdade, porque a gente se torna escravo daquilo ou daquela pessoa que nos feriu, que nos ofendeu ou que foi injusta conosco. Você perde o controle das suas emoções, então entra a raiva, entra a ira e muitas vezes, o pior ainda, entra a vingança, porque a gente quer se vingar de quem foi injusto conosco. Então a gente perde a liberdade que Cristo nos deu. O salmista, depois vocês leiam com calma, leiam o Salmo 73. No Salmo 73, o salmista, ele se sente injustiçado. Ele diz assim, não é possível que o rico, que o homem que zomba de Deus, que o homem que blasfema contra Deus, ele tenha riquezas, ele viva bem, ele tenha saúde, e aquele que ama a Deus, aquele que é fiel a Deus, ele começa até a questionar no seu coração se vale a pena ser justo, se vale a pena ser correto, se vale a pena buscar e crer em Deus. Até o momento em que eles assim, até que eu entrei no santuário do Senhor e compreendi qual é o destino daquele que é injusto, daquele que blasfema contra Deus. Eu, contudo, continuarei firme com o meu Senhor, continuarei confiando nele, confiando na sua palavra. Aleluia. Então, a ferida de injustiça, ela nos afasta de Deus. Amargura, cria uma amargura que nos impede de ter comunhão com Deus, porque a gente começa a questionar a bondade de Deus. Por que Deus permitiu isso? A gente não tem coragem de dizer explicitamente, mas lá no nosso coração, no fundo do nosso coração, a gente está magoado com Deus, porque a gente diz, por que Deus permitiu isso? Eu me lembro que quando minha mãe faleceu com 57 anos, ela tinha 57 anos, de repente, do nada, eu perdi minha mãe, uma pessoa que é uma das pessoas que eu mais amei neste mundo, a minha mãe, né? Minha querida mãe. Quando ela faleceu, foi uma dor tão grande, e eu estava, e confesso para vocês que eu estava chateado com Deus, né? Porque eu disse, tanta gente ruim não morre, minha mãe, que era uma mulher fantástica, uma mulher de Deus, de oração, de fé, foi embora desse jeito. Aí eu estava aqui, tinha
o velório da minha mãe foi aqui, e tinha um pastor amigo, que já faleceu inclusive, que ele estava aqui, ele disse para mim, ele me chamou num canto, e ele falou para mim, ele me chamava de Rubinho, ele disse assim, Rubinho, deixa eu te falar uma coisa. Falou assim, sabe o que você faz depois que você for para casa? Você fecha o teu quarto e fala tudo que você precisa falar para Deus. Mesmo que seja pura reclamação, mesmo que você tenha que reclamar, ficar bravo com ele, dizer para ele assim, Senhor, eu estou bravo com o Senhor. Né? Eu olhei para ele, ele falou assim, não se preocupe, porque Deus te entende. Ele te entende. Ele entende a sua dor. Ele entende a sua tristeza. Ele entende a sua frustração. Ele entende porque você está chateado. Porque você está se sentindo injustiçado. Você está sentindo que não é justo que isso tivesse acontecido. Mas busque Ele. Fale com Ele. E não tenha medo de abrir o seu coração, porque Ele te entende. Ele te compreende. Ele não vai ficar chateado com você. Né? A gente pergunta, por que me aconteceu isso? Quando entra um sujeito, um bandido, um desonesto, um ímpio, entra e eu sofri uma fraude e tiraram o dinheiro da minha conta bancária. Eu perguntei, Senhor, por que aconteceu isso? Por que um ímpio, por que um bandido faz isso com um servo de Deus? Né? E a gente vai questionar, perguntar para Deus, porque a gente sente que a gente está sendo injustiçado. Mas, na verdade, nós estamos vivendo num mundo corrompido. Nós estamos vivendo num mundo maligno. E muitas vezes sofremos as consequências dessa maldade que está no mundo. Acontece que eu não posso terminar a história desse jeito. Fizeram isso, mas Deus me restituiu tudo. O banco viu que aquilo era uma injustiça, que aquilo era uma maldade provocada por alguém de dentro do banco. E uma coisa que a gerente disse para mim, isso nunca vai acontecer, o banco nunca vai restituir. E eu disse, se está enganado, vai sim, porque você não sabe com quem esse agente está mexendo. Está mexendo com o servo de Deus. E o banco restituiu todo o valor que foi tirado da minha conta. E eu disse, Senhor, obrigado, porque o mundo é injusto, mas o Senhor é justo. O Senhor faz justiça. Creia sempre na justiça de Deus. A gente fica com aquela culpa de injustiça, aquele peso da culpa, de como um ímpio, um bandido sem vergonha, faz uma coisa dessa com o servo de Deus. Certamente não vai sair impune, porque Deus vai cuidar. Você tem que guardar o seu coração, cuidar do seu coração, porque daquela pessoa, daquela injustiça, daquele injusto, daquele maligno, daquele bandido, Deus vai cuidar. Talvez você esteja sofrendo uma injustiça agora. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas reações, porque elas podem ser perigosas para a nossa fé. Você sabe qual é a maior armadilha da injustiça? É tentar fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a armadilha da injustiça. Quando a gente sofre uma injustiça, é tentar fazer justiça com as próprias mãos. É nutrir um desejo de vingança no nosso coração. A vingança pode ser uma arma de dois filos. Uma arma que vai machucar alguém e acaba machucando você também. É uma arma perigosa porque ela tem duas ações. Ela vai machucar alguém e vai machucar você também. Não vale a pena a vingança, e a Bíblia fala sobre isso. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 17, olha o que disse o apóstolo Paulo. Romanos 12, versículo 17. Ele diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei.
Diz o Senhor, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse texto, a gente gostaria que não estivesse na Bíblia, mas ele está. Sim ou não? A gente não gostaria de ler esse texto. A gente não gostaria que estivesse aí. A gente até às vezes dá um pulo aqui, pular lá para o outro lado. Né? Isso aqui eu vou deixar só para os pastores, para os santos. Eu vou deixar só para aquela irmã que jejua o dia inteiro, que anda com a Bíblia desse tamanho na mão. Não, na verdade, isso é o Senhor. Paulo está dando para nós a receita de como a gente pode ser feliz nessa terra, mesmo quando a gente sofre injustiça, a gente ficar firme. Agir corretamente diante dos olhos de Deus, em primeiro lugar. E não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Nunca procurar vingar-se. Como? O que devo fazer então? Deixar nas mãos de Deus. Isso é muito fácil de fazer? Não, não é. É difícil deixar nas mãos de Deus. Né? Porque Deus não age como a gente age. Deus não atua como nós agimos. Deus não tem a emoção falha, fraca que nós temos. A gente já quer cortar a cabeça da pessoa fora, mas Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o coração dos homens. Sabe qual é o nosso maior exemplo? Nosso maior exemplo é Jesus. Jesus sofreu todo tipo de injustiça. E mais, muitas vezes nós sofremos porque merecemos, porque erramos, porque falhamos. Mas Jesus sofreu todo tipo de injustiça sem merecer nada. Mas Ele fez isso por nossa causa. Ele foi injustiçado para que nós pudéssemos ser justos, para que nós tivéssemos o direito da justiça de Deus na nossa vida. Nem todo mundo tem o direito de ter a justiça de Deus na sua vida, mas quando você tem Jesus, você recebe Jesus, você tem o direito de ter a justiça de Deus na sua vida nessa situação. Então, Ele sofreu as nossas injustiças para que nós vivêssemos a sua justiça. Ouviu? E domingo, mais ou menos sobre esse caminho eu vou. Né? Porque eu quero falar sobre a justiça de Deus no sentido de que até mesmo a lei dos homens não pode prevalecer sobre ela. Existe algo que é lei, mas não é só porque é lei, e eu vou falar sobre isso, não é só porque é lei, eu vou fazer. Porque embora seja lei, eu diria assim, não, mas eu posso fazer isso, porque é legal. É legal, mas não é bíblico. É legal, mas não é justiça de Deus, não é justo. Nós vamos escolher entre fazer algo legal e fazer algo justo. Aí nós vamos ver como que a gente vai fazer isso. Então, esteja aqui no domingo, você vai ouvir sobre isso. Mas, nosso maior exemplo é Jesus. Jesus nunca permitiu que a injustiça dos homens o afastasse da presença do Pai. Aí no versículo 19 de Romanos 12, Paulo diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ele repete isso. Aí, Pedro, se eu não me engano, 1 de Pedro, talvez 2, 23, assim, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava tudo àquele que julga com justiça. Olha só, não revidava quando sofria, quando fazia ameaças, não, ele simplesmente entregava nas mãos daquele que é justo. Qual o caminho para a cura e a libertação das injustiças? Qual o caminho? Bom, não existe outro caminho. Gostaríamos de dar algumas receitas aqui, né? Vamos consultar a IA, vamos ver o que ela diz. Por favor, me dê 4 caminhos para poder
ser curado das feridas e ter libertação das justiças, tal. Tomara que a senhora Iate dê algumas informações importantes. Mas não existe segredo. Perdão e restauração. O perdão vai arrebentar as correntes da injustiça que nos prendem. Perdão é poderoso. Eu preciso falar sobre isso sempre, porque o perdão quando perdoamos, nós não estamos livrando o ofensor da sua ofensa, nós estamos nos libertando a nós mesmos da amargura. Porque essa é a mentalidade de muitos com relação ao perdão. Eu não posso perdoar o que tal pessoa fez por mim, a injustiça que fulano fez na minha vida. Se você não perdoar, você não vai ser livre. Você vai viver em amargura, você vai viver em derrota, em fracasso. E aquela pessoa conseguiu o que ela queria. Você perdoa, decida perdoar e deixa que Deus trate. E que deixa que Deus faça a justiça. E certamente Ele vai fazer. Colossenses 3,13. E eu preciso ler esse texto porque você precisa ouvir o que diz a palavra. Colossenses 3,13 assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deus vê e julga a injustiça. Entrega para Ele, sabe por quê? Porque Ele vai julgar corretamente. Quando a gente está com raiva, quando a gente está com ira, quando a gente se sente injustiçado, humilhado, magoado, a gente tem a tendência de agir mal, de julgar incorretamente. Mas Deus sempre vai julgar corretamente. Nem sempre nós temos uma capacidade correta de julgar alguma coisa. Infelizmente, nós temos a tendência de ser, aliás, nós temos a tendência de ser tendenciosos. Por exemplo, a gente sempre vai pender de quem a gente ama, de quem a gente gosta. E a gente não vai ouvir os dois lados para ter um julgamento correto, sim ou não? A gente precisa ouvir sempre, porque sempre existe uma história, sempre existem dois lados, precisam ser ouvidos, mas nós às vezes não sabemos, não conhecemos assim, ou porque não podemos, ou porque não queremos conhecer os dois lados, mas Deus sabe tudo. Deus conhece o coração dos homens, Deus conhece a motivação dos homens. Que coisa, meu Deus, diga amém. Até eu estou pensando no que eu estou falando aqui. A gente não consegue muitas vezes olhar o outro ponto de vista, porque a nossa balança está pendendo só por um lado. E às vezes os pais, eles não corrigem, ou eles acobertam os erros dos seus filhos, porque são filhos, porque amam. Antigamente, quando os professores chamavam os nossos pais na escola, eu já passei por isso, chamavam os nossos pais na escola e falavam: seu filho está se comportando mal, seu filho fez isso, fez aquilo, meu Deus do céu. A gente ia da escola para casa debaixo de chinelada, cintada, arrastado pela orelha, chegava em casa, a cinta cantava mais ainda. Agora, o pai vai para a escola e o diretor, o supervisor diz: seu filho fez isso, é agredido. É agredido. Por que você acha que as escolas hoje têm que ter câmeras em todos os lugares? Em todos os lugares tem que ter câmera. Não é só para proteger a criança, é para proteger os professores, os diretores, de gente que não tem equilíbrio para fazer um julgamento, porque as pessoas vivem num mundo de injustiça. E olha que eu nem tinha programado para falar sobre isso, mas tudo bem. O que devemos fazer? Primeiro, e eu acho que com isso eu vou... Não, ainda não. Vou terminando. O que devemos fazer?
Primeiro, reconhecer que estamos sofrendo por causa de uma injustiça. Reconhecer que nós temos, e eu vou te dizer uma coisa, quando você sofre uma injustiça na igreja, isso pode acontecer. Sofre uma injustiça na igreja com alguém, com o pastor, com não sei quem, e você fica com aquele sentimento no seu coração, e em qualquer momento aquilo pode surgir, e você não consegue ficar em nenhuma igreja, em nenhum lugar, porque você sempre está pensando que aquilo vai acontecer de novo na sua vida. Aí você não confia mais nas pessoas, não confia mais em ninguém. Por quê? Porque não consegue reconhecer essa dor. Então você precisa reconhecer que de alguma maneira você sofreu e há uma ferida de injustiça na tua vida. Que por mais simples que seja, eu tive que pedir para Deus colocar paz no meu coração. Porque eu pensava assim, eu vou lá, vou chamar um advogado e vou brigar porque não é justo isso. Porque eu estava meio bravo. Depois eu falei, não, espera um pouco. Eu não dependo disso, eu não preciso disso. Eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho Jesus na minha vida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, libera o perdão. Libera o perdão. Por mais que pareça injusto perdoar, perdoa. Por mais que pareça injusto. O perdão é uma decisão. Não é um sentimento. Decida perdoar e soltar essa injustiça na sua vida. Porque isso pode ser que está te impedindo de caminhar com mais liberdade na tua vida. Liberdade com Deus. Peça paz. Busque o Senhor, ore. Olha, irmãos. Antigamente tinha uns carros que andavam com, era de uma igreja, uma calcomania. Hoje quase ninguém mais usa isso. Uma calcomania, ou como é que chama-se? Um adesivo. Calcomania é coisa de velhinho. Era um adesivo que dizia assim, ora que melhora. Quantos se lembram? Mas eu nunca acreditei nisso. Eu dizia, não é possível, não. Hora que resolve, não é hora que melhora. Eu não quero que melhore, eu quero que resolva. E eu não creio que Deus quer apenas melhorar uma situação difícil na minha vida. Deus quer mudar. Deus quer curar. Deus quer libertar, Ele não quer só melhorar. Então eu não concordava muito, a hora que melhor não. Eu dizia, não vou fazer um adesivo e colocar a hora que resolve. Amém, irmãos? Hora que resolve. Então quando você orar, peça paz. Eu me lembro, eu tenho até hoje, esses dias eu estava mexendo nas minhas coisas lá em casa. Antigamente, uma igreja aí fazia um adesivo que dizia assim, eu tenho orgulho de ser católico. Aí eu via todo mundo com aquele adesivo, eu falei assim, eu vou fazer um adesivo. E mandamos fazer um adesivo. Eu tenho orgulho de ser cristão. Ou de ser evangélico, qualquer coisa assim. E todo mundo colocava no carro, só que era muito grandão assim. Então, mas era naquela época era assim. Né? A gente era meio bobo mesmo. Hoje nós não somos tanto. Porque no fim das contas aquilo não tinha nenhum propósito. Mas esses dias eu achei lá em casa. Peça ao Espírito Santo que te dê paz. Que Ele dê refrigério ao teu coração. Que a justiça de Deus, que não falha, enche o teu coração de amor. Que cure qualquer ferida de qualquer injustiça. Ele pode fazer isso. Algumas coisas para nós terminarmos, algumas coisas importantes. Algumas verdades. Primeiro, a Bíblia diz que a verdade manifesta a justiça. Que onde há mentira, onde há coisas ocultas, escondidas, aí não pode haver justiça. Aí vai ter injustiça. Aí vai operar a injustiça. Mas onde há verdade, vai operar a justiça. Né? A justiça de Deus. Também, a Bíblia diz que os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor sabem de tudo. Então, os homens maus,
eles não têm parâmetros de justiça. O que está acontecendo? Meu Deus amado, nem quero falar sobre isso. Nosso país, quanta injustiça nós estamos vivendo no nosso país. Né? Pessoas estão presas porque, sei lá, porque fizeram coisas banais. E traficantes que mataram, que roubam, que traficam drogas, que com milhões, estão livres completamente por uma justiça que é completamente falha, porque é a justiça dos homens. Né? Então, a gente precisa buscar ao Senhor e descansar, e entender que os maus não entendem sobre a verdadeira justiça. E a Bíblia também diz que o homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar, isso é, falar menos, ouvir mais, e tardio para se irar. Tardio para se irar. Que não se ira com facilidade, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, é o que diz a Bíblia. A justiça de Deus não se produz na ira do homem. Na ira do homem. Então, muitas vezes não vai adiantar de nada você se irar, porque você não vai conseguir resolver isso, só Deus. Entende? Então, seja mais pronto para ouvir, para aprender, para obedecer. A gente deve sempre colocar a esperança na justiça de Deus, porque a Bíblia diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Amém? Deus fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que, isso está em Lucas 18, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, Ele vai fazer, depressa vai fazer justiça. E foi Jesus quem disse isso, e se Ele falou, Ele vai fazer. Ele diz, tardio para se irar, porque é interessante, né? Ele diz que a gente tem que deixar que Deus faça justiça, Ele vai fazer justiça. No tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Né? A Bíblia também diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais dor, e não haverá mais injustiça. Sabia que nós esperamos na eternidade um lugar onde não vai ter mais dor, nem sofrimento e nem mais injustiça. Porque é o lugar onde estará brilhando o sol da justiça. Né? O sol da justiça estará brilhando. Então, até chegarmos a esse lugar, nós vivemos num mundo de injustiças. E sofremos as injustiças desse mundo. Mas o Senhor vai trazer cura e paz ao nosso coração, para que sejamos livres, libertos, curados, em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio na palavra de Deus. Aleluia. E por isso eu descanso no meu Senhor, de que não há um injusto, e nenhuma injustiça ficará impune, porque Deus é justo. Deixa Ele fazer, descansa nele, espera nele. Fique em pé no seu lugar e vamos orar. Aleluia. Eu até tinha esquecido, mas aqui existem várias pessoas. Olha. Ok. Nós vamos orar pela filhinha do Márcio. Ela também? Eu achei que era... Ok. Vamos orar. Vamos orar pela Gabriela. Eu pensei que era a filha dele. Vamos orar pela Gabriela, esposa do Márcio. Ela ministra louvor aqui às vezes com a gente. Está com um problema nos rins. Vamos orar. Tantos problemas, né, irmãos? Tantas lutas. Mas eu quero orar por você. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dar esse testemunho no domingo também. Na quarta-feira, lá no Paraguai, Cristo Centro Paraguai,
nós temos um culto de libertação e de cura. E quando eu fiz o chamado, veio um monte de gente na frente, e nós oramos por todo mundo e tudo. Tinha um rapaz que ele estava com uma máscara. E eu estranhei aquilo, porque quase ninguém mais usa máscara hoje, né? Quase ninguém, não, ninguém. Mas ele estava com máscara, então eu passei por ele. Quando eu fui orar por ele, quando terminei, eu falei assim, olha, não sei o que está acontecendo com você, mas isso não vai acontecer mais. Fica firme, vai dar tudo certo. Tá? E fiz assim um comentário positivo, tudo. Isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira, me disseram que na quinta-feira ele foi para o hospital. Por quê? Porque ele já tinha um resultado de uma biópsia de um câncer. Um câncer. E ele foi na quinta-feira, na sexta-feira, que já era para confirmar tudo, já para ver o que se ia fazer, e os médicos não acharam mais nada. E disseram, cometemos um erro. Lógico, o médico bom, depende do médico, né? Os médicos, ele disse, cometemos um erro, acho que a gente fez um exame errado, o sangue, pegamos sangue errado, a imagem saiu errada, erramos. Não erraram, acertaram, mas Deus foi mais poderoso. E eu fiquei muito feliz de contar esse milagre que Deus fez. Né? Deus fez um milagre, Deus é o Deus de milagres, vai fazer ainda hoje. Mas se você deixa eu quero orar. Vamos orar por essas vidas preciosas. Estão pedindo oração aqui. Alguém está pedindo cura para uma enfermidade grave, outros, enfim. São pedidos que as pessoas fazem porque estão ouvindo a gente nesse momento. E nós vamos orar por elas. Mas queremos orar por você também. Sempre eu faço esse chamado. Se você sente que você sofreu sim uma injustiça, ou que você está sofrendo uma injustiça, seja do trabalho, seja de uma herança, não sei porque eu estou falando sobre isso, mas veio essa palavra herança, sobre algum negócio, alguma coisa que tiraram, que fizeram, alguma maldade. Você está triste por causa disso, nós vamos orar por você. Queremos orar por você. Se você se sente assim, vem aqui para a gente orar por você. Vem aqui, algum pastor vai orar por você. Vem rapidamente, porque a gente não vai economizar o tempo. Talvez você diga, eu preciso que orem por mim. Ou talvez você sofreu injustiça de alguém da tua família, inclusive. Alguém da tua casa, justiça no trabalho, ou você quer que façam justiça para você, pode vir mais para cá, venha. Se você quer que façam justiça para você, façam justiça na tua vida, que tiraram alguma coisa de você, teu casamento, enfim, nós vamos orar para que Deus faça justiça, para que Deus opere justiça na tua vida, viu? Para que Deus seja justo, para que Deus haja com justiça sobre essa situação. E nós vamos orar por essas pessoas. Me ajudem a orar aí, você que está no seu lugar, os intercessores que estão aí comigo. Vamos orar, vamos orar. Vem aqui, Anderson, vem aqui, me ajuda aqui. Vamos orar. Isso. Põe a tua mão aí, vamos orar por essas necessidades. Vamos orar por essas situações aqui, por esses problemas, por essas vidas que hoje, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, enquanto nós oramos pelos nossos irmãos aqui, que estão aqui, me ajudem a orar por essas vidas, me ajudem a orar pela esposa do Márcio, a Gabriela. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia dela, que Deus ponha a tua mão poderosa agora, Senhor, sobre a vida da tua serva, agora a tua filha, agora, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para trazer a cura, o Senhor é poderoso para trazer a libertação agora em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, traga a libertação agora, Senhor. Traz cura agora, Senhor. Faz um milagre agora, Senhor. Precisa ser um Deus de milagre. E nós cremos, ó Deus, o Senhor fez um milagre na vida daquele rapaz. Nós estamos orando agora, Senhor, por essas vidas, por esses pedidos de oração, intercedendo por essas necessidades. Estamos intercedendo
pelas enfermidades, pelos pedidos, pelo clamor, Senhor, das vidas aqui, por justiça. Tem pessoas aqui que estão clamando por justiça nas suas vidas, Pai. Então nós te pedimos agora que o Senhor traga essa cura, que o Senhor manifeste agora, Senhor, que o Senhor traga agora, Senhor, essa libertação agora, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora. Deus poderoso, Deus santo, põe a tua mão de poder, Senhor. Vai no hospital agora, Pai, coloca a tua mão de poder sobre essa vida agora, Senhor. E essa enfermidade vai embora, essa infecção vai embora, em nome de Jesus Cristo. E os médicos vão se surpreender, quando se surpreenderam, Senhor, com o resultado dos exames daquele rapaz, Senhor. Que os médicos se surpreendam com o milagre que só o Senhor pode fazer, Pai. Com a cura que só o Senhor pode trazer, Pai. Traz a cura agora, Senhor. Faz o milagre agora, meu Pai. Deus de poder, Deus santo, Deus poderoso. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Pai. Por isso nós oramos, por isso nós clamamos, por isso nós intercedemos, Pai. Por essas vidas preciosas, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai, faz o milagre agora, Senhor, nessa casa, nessa família. Sim, Senhor, todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, Senhor, todo espírito de discórdia, nós repreendemos no nome de Jesus. Que venha a tua paz agora, Senhor, a tua paz sobre essas vidas, a tua paz nessas casas, a tua paz nessas famílias, meu Pai. A tua cura, Senhor, a cura das emoções, ó Deus, dos sentimentos, a cura, Senhor, das injustiças sofridas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos, por isso nós oramos, por isso descansamos no Senhor, e na certeza que o Senhor é poderoso para trazer a cura agora, Pai, e fazer um milagre nessas vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Pai. Dá um aplauso para Jesus aí no seu lugar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu não entendi, eu preciso de... Aqui está escrito culto da noite. Ok, culto da noite, visitante. Ok, já entendi. Perdão. Muito bem. Pode sentar-se um instante. Claro que a gente se sente feliz sempre em receber você aqui. Uma alegria poder recebê-los aqui hoje. Pelo que eu entendi, vocês vieram no culto da noite e estão aqui hoje. É isso? Está conosco pela primeira vez a Rayane Ramos de Oliveira e o Kaique. É isso? Fiquem em pé, por favor, no seu lugar. Isso. Tem mais alguém hoje, primeira vez? Só eles? Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Vamos recebê-los. Vamos dar um abraço. Isso. Um abraço abençoado. Uma palavra de Deus. Isso. Obrigado por terem vindo, por estarem conosco. Muito bem, que alegria. Aleluia, que alegria poder recebê-los e quero dizer para vocês, podem contar com essa igreja, tudo que necessitarem. Compartilha com a gente, que a gente puder ajudar, conte conosco, viu? Estamos aqui às ordens para servi-los como igreja. Eu não sei se nós temos, enquanto eu quero que você prepare aí a sua oferta ao Senhor, o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, porque estamos precisando muito, a igreja necessita muito dessa oferta, desse apoio seu, porque os tempos são difíceis e as demandas são grandes, mas Deus é fiel, amém? Deus é fiel. Enquanto isso, a gente tem avisos, não tem, ok. Só o Natal, só o mesmo aviso até a semana que vem, nós ainda vamos continuar recolhendo, vamos continuar recebendo brinquedos. Importante, eu vi um anúncio lá na Igreja Mais Que Vencedores, eu achei importante. Brinquedos que não estejam quebrados e brinquedos que não sejam nocivos à segurança da criança.
por favor. Nada de te trazer metralhadora, nem arma aqui de brinquedo. Né? Brinquedos que sejam bons. Por quê? E também panetones a gente precisa. Por quê? Porque a gente atende famílias, inclusive essa semana a gente vai receber mais cestas básicas. A gente atende quase 100 famílias e que a gente entrega cestas básicas. São famílias que a gente conhece, sabe quantos filhos, quantas crianças tem, e a gente vai colocar panetone, mais alguma coisa nessa cesta básica, e também vamos dar brinquedos para essas crianças. Sabemos que a situação que nós estamos vivendo, muitos pais não têm condições de dar brinquedos para os seus filhos no Natal. Né? E toda criança recebe. Então a gente vai fazer isso como a gente sempre fez como igreja. A gente todo mês doa cestas básicas e a gente vai ter o nosso culto de Natal. O nosso culto de Natal vai ser no domingo, dia 21 de dezembro. Porque dia 24 vai cair numa quarta-feira, dia de semana, meio de semana muito ruim. Então nós vamos fazer no dia 21, no domingo, à noite, às 18 horas, na verdade. Não vamos ter culto pela manhã, só às 18 horas. Culto às 18 horas, culto de Natal, uma festa, uma celebração, Jesus nasceu, a gente vai fazer uma celebração aqui, amém? Uma celebração e você vai ficar livre para celebrar com a tua família depois. Então, aí também nós vamos ter dia 13 de dezembro, que é um sábado, às 18 horas, uma integração igreja e família. A gente vai ter fazendo aqui uma integração entre pais, mães, avós. A gente vai conversar com os pais. A gente vai ter uma reunião com os pais e vai conversar com eles de como a igreja pode ajudá-los nas situações com seus filhos, nos problemas com os filhos, crianças, adolescentes, como a igreja pode ajudá-los, como a igreja pode participar nessas dificuldades, nessas lutas, na família e também com os filhos, né, principalmente. Então, a gente vai estar aqui no dia 13, esperando pais, avós e responsáveis. E vamos fazer um grande mover aqui, vamos orar, vamos interceder pela família e vamos tratar de fazer essa conexão, essa integração entre famílias e igreja. Tá bom? Amém. Então, dito tudo isso, vamos nos colocar em pé e vamos terminar trazendo ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deixa eu orar por vocês mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse culto especial. E agora oramos, Senhor, para que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Que nunca falte, Senhor, na casa do tesouro, todos os recursos necessários, Senhor, para que a igreja tenha toda a provisão, Senhor. Para que não falte para tudo que é necessário para a expansão do reino de Deus nessa terra. E para que a tua igreja, Senhor, seja plenamente abastecida. E que nunca falte, Senhor, os recursos para tudo que ela precisa fazer. Abençoa também cada família que está aqui, Senhor, cada casal, cada lar aqui representado, que o Senhor abençoe, que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor traga toda a provisão e bênção sobre a vida de cada lar aqui. Nunca falte o pão, nunca falte o alimento, que sempre haja toda a abastança, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Envia o teu povo guardado e abençoado para suas casas, protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. E que tenhamos um resto de semana tremendamente abençoados pelo Pai. Oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos terminar louvando o Senhor. Você pode trazer a sua oferta ou fazer uma transferência, um Pix bancário, ok? Eu grito aleluia na presença do inimigo. Eu grito aleluia mais alto que os ruídos. Eu grito aleluia. Canções são armas para mim. Eu grito aleluia
Eu grito aleluia, com tudo que há em mim. Eu grito aleluia, e vejo a escuridão fugir. Eu grito aleluia, mesmo quando não posso entender. Eu grito aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto, 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 cante mais alto. cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Eu grito aleluia, eu grito aleluia, eu grito aleluia, eu grito aleluia. Irmãos, um ótimo fim de semana a todos. Nos vemos no domingo pela manhã.